Olá, gente amiga! Depois de tanto tempo, tô voltando aqui ativa com o canal. Ainda não tem cenário, ainda tá tudo meio improvisado, mas é uma volta. E essa volta é marcada por um novo projeto aqui com minhas amigas da Aliança dos Blogs, né? A Clau e a Dani, que nós estamos agora com um novo formato da blogagem coletiva. Para quem já acompanha a gente nas redes sociais, nós todo mês escolhemos um tema em comum para que os três façam posts, cada um à sua maneira, sobre aquele mesmo tema. Este ano nós vamos fazer vlogs, né? Nós vamos fazer posts em vídeo, e é por isso que eu agora estou voltando aqui com o canal no YouTube, e vou voltar com as dicas também, mas essa volta está sendo marcada aí por essa nova fase da Aliança dos Blogs. E para o mês de janeiro, toda última quinta do mês vocês vão ter um vídeo aqui com um tema em comum. Eu, a Cláudia, do Mãe Literatura, e a Daniele, nós faremos um post aqui com um tema em comum. E o deste mês é tag literária. Criamos uma tag, um formato de tag aqui com temas. Eu acho muito legal esses vídeos, onde nós escolhemos um tema e tópicos onde nós vamos garimpar e escolher livros, filmes, mas no caso são livros, para mostrar para vocês dentro desse tema. E aqui, eu até esqueci de colocar aqui para a minha colinha, né? Senão eu não vou conseguir lembrar. Então assim que nós temos 12 tópicos nessa tag, e aí são livros, né? O primeiro é o livro que me emocionou. Então eu já vou começar com um dos últimos livros que eu li. Eu fiquei um tempão sem ler, e o ano passado eu voltei à prática das leituras aqui com A Biblioteca da Meia-Noite. Esse livro é maravilhoso, Matt Haig, acho que é assim que se fala o nome do autor, e é maravilhoso. Eu vou falar uma sinopse muito rápida, como são 12 livros, eu vou falar muito rapidamente sobre cada um deles. Ele me emocionou porque eu gostei do tema. A personagem, isso não é spoiler, tá? Porque acontece logo no início. A personagem, ela fica aqui entre a vida e a morte, e nesse limbo ela encontra uma biblioteca. Essa biblioteca cada livro representa uma vida dela se ela tivesse feito escolhas diferentes. Então ela tem a oportunidade de visitar essas vidas, e se ela gostar bastante de alguma delas, ela pode ficar naquela vida. E se ela não gostar, ela volta para a biblioteca. Muito bacana. Essa aqui é uma edição da tag, né? Combinou com o nosso tema aqui. Da tag é uma edição especial, com essa luvinha. Então eu achei muito bonita essa edição. A Biblioteca da Meia-Noite, eu não vou falar muito mais, né? Mas eu digo que eu terminei o livro muito emocionado, chorei. É uma história muito bonita e que marca muito. Parece que tá um filme em produção aí, espero que sim. O segundo tópico é que me fez rir. E aí a primeira coisa que me veio à mente, né, foi Asterix. Então eu escolhi esse álbum em particular porque é um dos que eu acho mais engraçados, que é o Obelix e Companhia. Acaba sendo aí uma crítica à sociedade capitalista. Como todo álbum do Asterix sempre critica algum aspecto da sociedade, né? Mas essa história é muito engraçada. Eles tentam, como eles não conseguem vencer os gauleses pela força, eles tentam pegar pelo bolso, né? Transformá-los em gananciosos e fazer com que eles esqueçam da rixa com o Império Romano através do dinheiro. É muito engraçado esse álbum, mas Asterix, todos eles me fazem rir muito. É um dos quadrinhos que eu mais amo. Então vocês vão ver aqui que na minha lista tem algum, inevitavelmente vai ter quadrinhos, né? Não trouxe revistas em quadrinhos, porque como o foco eram livros, mas são álbuns, né, de quadrinhos. Acho que tá dentro. Se não estiver, paciência. Agora já foi. O terceiro é o que me apresentou um novo autor. Eu não estou aqui com o livro em si, eu estou com o roteiro ilustrado. Mas eu trouxe o Código da Vinci, né? Aqui, apesar de ser o roteiro ilustrado, eu tô falando do livro mesmo, do Dan Brown, que eu não me esqueço, porque uma amiga minha, ela falava muito do Dan Brown na época que tava em alta, né? Antes de ter os filmes, antes de ter tudo isso, eram só os livros, e ela vivia me perguntando se eu já tinha lido o Código da Vinci, e aí eu nunca li. Ela falou, pega que você não vai se arrepender. Eu li o Código da Vinci e realmente eu não me arrependi. Eu li em pouquíssimo tempo porque o Dan Brown, ele tem uma escrita que me faz querer ir de capítulo para capítulo. Assim, ele sempre encerra um capítulo de uma maneira que você quer ir para o outro.
Então, foi um livro que eu devorei. E depois disso, através do Código da Vinci, eu fui apresentado ao Dan Brown, né? E aí eu comecei a ir atrás dos outros. Aí eu li o Anjos e Demônios, aí li o Fortaleza Digital, li o Ponto de Impacto, né? Então, foi um autor que eu gostei muito e eu conheci através do Código da Vinci, que é o mais famoso dele, embora o meu favorito seja Anjos e Demônios. Agora, o autor não, calma aí. O autor que eu adoro não podia ser outro senão a minha maior influência, né? Que é o Jim Davis. Trouxe aqui esse livro lindo, da época que o Garfield fez 30 anos. Foi um presente do meu grande amigo John, né? Que inclusive, um parênteses aqui para falar que minha paixão pelo Garfield eu devo muito ao John. Foi ele que me apresentou praticamente o personagem, os livros, os desenhos animados. Eu conhecia só as figuras quando eu era criança de ver a imagem do Garfield. Mas conhecer os desenhos e as tirinhas foi através do John. Então fica aí minha gratidão mais uma vez a ele. E esse foi um presente dele. Ele sabe que é meu personagem favorito, meu autor favorito. Então quando ele fez 30 anos, ele me deu este livro que tem as tirinhas escolhidas para cada época, para cada década do gato. E por último tem as favoritas do Jim Davis. Então eu falei assim, esse aqui eu vou indicar porque o próprio autor indica quais são as tirinhas favoritas dele. Então tá aqui, do autor que eu adoro. Nossa, é difícil falar essa frase, hein? Do autor que eu adoro, é o Garfield aqui do Jim Davis. Que me fez viajar foi o último livro que eu li. Foi uma recomendação de uma pessoa muito querida, a doutora Fernanda, e ela me recomendou este livro que é O Mapa dos Encontros, que é um livro que é um romance, mas que tem como pano de fundo a astrologia, que eu amo a astrologia, né? Então ela me recomendou por saber disso, e eu amei esse livro, e ele me fez viajar muito, porque a autora, ela está em uma crise, né? Sem saber o que fazer a seguir, querendo resgatar o que ela gosta, e aí ela decide tirar umas férias do emprego dela, bem estressante, e fazer uma viagem em busca de si mesma. Então ela vai para vários países, várias coisas acontecem, e aí eu falei, nossa, eu tenho vontade de fazer o mesmo, né? Então eu viajei não só na história, que é muito legal, como viajei através das páginas dos livros para vários lugares do mundo aí. Não podia ser diferente. O Mapa dos Encontros, recomendo demais. O sexto da lista é o livro Me Deu Fome. E é claro que não poderia ser outro senão o Manual da Vovó Donalda. É um manual todo. Vocês que conhecem esses manuais da Editora Abril, da época que eles eram, né, distribuíam os livros da Disney, eles tiveram essa coleção antiga, eu não lembro qual é a década, gente, eu não sei se é 70, acho que é da década de 70, mas fizeram uma reedição muito linda. Aqui, facsímile do original de 77, eu ainda tô sabendo de alguma coisa. Então, assim, esse aqui é o Manual da Vovó Donalda. Cada manual tinha um tema. Então, o do Zé Carioca era de esporte, o da Magmin é de misticismo, né, dessas coisas, bruxaria, horóscopo, então é bem legal. E o da vovó Donalda, ele é todo voltado para alimentação, porque ela é conhecida por isso, né, por fazer o bolo, as comidas, todo mundo adora. O Gansolino tá lá na fazenda, tá sempre preguiçoso e sempre querendo comer a comida dela que ele ama. Então aqui tem muitas histórias sobre alimentos e receitas. Então você lê, você fica morrendo de vontade de fazer as receitinhas aqui que a vovó Donalda ensina. É bem bacana, esse manual eu gosto demais e com certeza é um que dá fome. No sétimo lugar nós temos Me Fez Querer Ler Outros Livros do Autor. E aí eu trouxe o Dr. Seuss com o Como o Grinch Roubou o Natal. Eu conheci as histórias do Dr. Seuss através das animações. Eu conheci o Grinch, mas o Grinch antigo, não com o Jim Carrey, que também é legal, mas assim, eu conheci a animação do Chuck Jones, a antigona, e aí depois teve o filme live action com o Jim Carrey, teve a animação recente que o Benedict Cumberbatch dá a voz ao Grinch, mas aí, depois de ter conhecido a animação lá atrás, eu fiquei muito curioso para ler o livro. E quando eu fui atrás do livro, eu falei, nossa, que leitura gostosa, gente. São livros infantis, mas é muito
É muito bom. Eu acho que, apesar de ser livros infantis, eu acho que é para todas as idades, porque tem lições muito legais. O Dr. Seuss é um autor que eu admiro, porque ele tem como característica não subestimar a inteligência das crianças. Então ele faz histórias sobre consumismo exagerado, né? Sobre a natureza, preservar a natureza, sobre guerras, sobre preconceito, tudo isso através de histórias e personagens que cativam tanto crianças como adultos. E como o Grinch roubou como roubou o Natal, foi o primeiro que eu li. E aí, por ter lido e adorado, apesar de gostar das animações, eu acho que nada se compara à obra original, me fez querer conhecer os outros. Então, o Lorax, né? Ou Lorax, não sei como vocês falam, mas o Lorax, tem os lugares onde você irá, que é um dos que eu mais gosto, e foi um dos, não sei se foi o último ou um dos últimos que ele escreveu, mas se eu não me engano foi o último livro que ele escreveu, e é um livro maravilhoso. Então este livro me fez querer conhecer mais livros do autor. O que eu não consegui largar, o 8º lugar, foi A Mágica da Arrumação, da Marie Kondo. Fala sobre essa... A gente tem esse costume de guardar tudo, eu, né, tenho muito isso, tenho tentado mudar, mas é difícil às vezes, e aí ela fala sobre você manter coisas que você não tem mais motivos de guardar. Então, foi um livro que eu comecei a ler despretensiosamente e li de uma vez só, porque eu achei o tema muito interessante e ela é uma leitura muito fácil e que, né, muito prática. Você lê as coisas, você quer colocar em prática o que ela sugere. Então eu não consegui largar, eu comecei e terminei no mesmo dia, porque é um livro muito, muito bacana. E para você ler e reler, né? Às vezes você começa a acumular muita coisa, você relê que vale a pena. O 9, o tema foi o mais complicado, que foi difícil terminar. Então assim, eu trouxe esse que eu não posso dizer que foi difícil terminar, porque eu ainda não terminei. Então eu posso dizer que está sendo difícil terminar. Eu ainda estou mais ou menos na metade. Os prós e os contras de Nunca Esquecer. É um livro legal, a história dele é muito legal. Mas o problema você tem 2 personagens que revezam na narração da história, né? O ponto de vista de cada um deles. E um deles eu não gosto muito, não vou falar qual é. Quem estiver lendo ou já leu o livro, pode ser que não seja o mesmo, então fica aí a dúvida para você. Mas um deles eu não gosto muito, a maneira de que fala, a narração, eu acho meio desnecessário algumas coisas que o personagem fica colocando lá. E aí eu falo assim, ai gente, que cansativo. O outro eu gosto, o outro eu acho legal, quando narra, quando conta a história, conta o ponto de vista, né? Mas por um deles não... Eu acho o personagem muito importante. Se o personagem te cativa e é carismático, é muito mais fácil de você seguir. Como é que você não seguiria? Pelo menos para mim, eu amo o Sherlock Holmes, o Poirot. Então são personagens que te levam a querer avançar na história, e isso faz muita diferença. Agora, quando você tem personagens que não falam muito contigo, para mim é mais difícil. Então esse foi o que eu pensei em trazer, que está sendo difícil terminar, mas a história é legal, eu estou gostando, vamos ver como é que vai terminar. Aí, não senti o tempo passar, eu trouxe Calvin e Haroldo, né? Uma coletânea das tirinhas. As tirinhas de Calvin e Haroldo, elas são muito gostosas de ler, são muito inteligentes, são muito engraçadas. E aí são livros que quando eu pego, eu começo a ler e quando eu vejo passa uma hora que eu nem vi, né? Eu falo muito, né, nos livros, nos filmes, nos vídeos aqui. Agora eu não tô mais editando, tá, gente? Vai ser do jeito que eu gravei aqui, então eu vou tentar não ficar repetindo muito. É um caco que eu tenho aqui, mas esse vídeo eu até falei menos, acho que foram só umas 17 vezes até agora, né? Mas enfim, Calvin e Haroldo são tirinhas que eu adoro, são tirinhas inteligentes, divertidas e que eu não vejo o tempo passar. Não quer ver o tempo passar? Ao invés de pegar aí o celular e ficar rolando o feed, pega um livro do Calvin e Haroldo e vai ler, que você não vai se arrepender não. O tempo passa que você não vê de uma forma muito mais divertida. Achei a edição linda. Eu trouxe aqui um livro que eu ganhei de aniversário da minha amiga Ariana também, que eu sou do dia 25 de março.
quem quiser me dar presente está chegando aí. Ela me deu no ano passado esse presente, é o Wikipedia, da Dark Side. Então, assim, quando fala, achei a edição linda, eu falei assim, vou pegar sem olhar aqui um livro da Dark Side, porque todas as edições da Dark Side eu acho muito lindas, muito bem pensadas, né? O visual e tudo mais. Mas eu não peguei sem olhar, não. Eu escolhi mesmo esse, porque eu achei muito bonito a Wikipédia, né? É uma brincadeira aí com o Wikipedia. E aí isso é um manual, é um livro que fala sobre a Wicca, os princípios básicos, né? E é muito bacana. É o meu livro de cabeceira, assim, de vez em quando eu pego para ler um capítulo que me interessa mais, né? Eu gosto muito do tema, acho que é bem legal, e essa edição eu achei linda, né? Mostrei, né, de novo aí. Eu mostrando aqui todo preto e verde, né? Trabalhado nessas cores. Então é uma edição muito bonita e muito legal, tá aqui. E para encerrar com chave de ouro, me pediram para escolher um bom tijolão de mais de 500 páginas. Eu vou confessar que eu acho que eu nunca li um livro mesmo, né, de romance com mais de 500 páginas. Não sei, não lembrei de nenhum para trazer aqui para vocês, mas o primeiro que eu pensei, e aí vai ser repetido porque é o meu favorito de todos, né? Então eu trago aqui de novo Jim Davis, com o Garfield, essa edição em português pela LPM, né? E é um tijolão. Então esse aqui tem quantas páginas? Deixa eu ver. Tem 626 páginas. Então assim, todo de tirinhas, de períodos diferentes. A única crítica que eu faço um pouco é que não segue muito uma ordem cronológica ou ordem alguma. É bem aleatório. Eles pegam livros da década de 80 e aí colocam o livro aqui, né? Não se tem uma divisão dos livros. Aí de repente você pega tirinhas dos anos 90 e aí depois tem dos anos 80 de novo. Mas não acho isso um problema. As tirinhas do Garfield, elas não seguem muito, né? Tem alguns pontos que na história que aparecem personagens e que você acaba conhecendo, mas se você pegar também... Quer ver uma coisa? Nos anos 90, uma piada muito recorrente era o John ser solteiro e não ter jeito com as mulheres e ser totalmente sem noção. Então você tem muito isso nos anos 90. E aí você chega nos anos 2000, depois do filme, eles deixam o John namorar a Liz, né? E aí são piadas sobre casal, sobre relacionamento, e muda muito. Eu gosto mais dos anos 90. Inclusive o tom adolescente, ele tem muito disso, né? Pra quem lê minhas tirinhas aí, tem esses perrengues amorosos e com certeza influenciado pelo que eu ri com o John tentando conquistar as meninas e não tendo sucesso. Então tem isso, mas assim, é só para comentar. E aí você tem essas partes pontuais das tirinhas do Garfield onde tem essas mudanças. Mas não é grande coisa também, né? Você vai ler a tirinha, se acontece uma coisa, cada tirinha em si é uma piada à parte, então você lê isso aqui muito rápido, porque são tirinhas muito gostosas de ler. Não, eu sou suspeito que é a minha tirinha favorita de todos, né? Meu autor favorito. Então tá aqui meu tijolão. Foi o Garfield do Jim Davis. Então é isso, gente. Esses foram os meus 12 livros da tag literária aqui. Agora convido vocês a irem para o canal da Clau e o canal da Dani. Vou colocar os links aqui na descrição, tá bom? Sigam nas redes também vou colocar aqui na descrição. E é isso. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço e até lá!